Fala galera, bom dia. Já faz muito tempo que eu quero fazer esse vídeo. Muito tempo mesmo. Deus conhece meu coração. Eu pensava em fazer esse vídeo há 5 anos atrás, no dia 17 de abril de 2021. E agora, recentemente, no dia 17 de abril de 2026, eu pensei em fazer de novo. Acabei não conseguindo devido aos afazeres do dia a dia, os compromissos, as responsabilidades. Mas hoje eu vou conseguir. Não é dia 17 de abril, mas ainda estamos aí no tempo. O que significa o dia 17 de abril na minha vida? Dia 17 de abril de 2011 significa o dia que eu nasci de novo. O dia que eu tive um encontro pessoal com Jesus e vivi a experiência da conversão com Cristo, a experiência da metanoia, a experiência do novo nascimento. E esse ano completou 15 anos que eu tive esse encontro com Jesus. Muitos que me conheceram ali nos anos de 2008, 2009, 2010, até ali no início de 2011 também. Muitos que me conheceram naquela época sabem muito bem do que eu estou falando e sabem muito bem como eu era antes de conhecer Jesus, antes de iniciar o caminho do discipulado, antes de me entregar a Ele. E eu gostaria de compartilhar aqui hoje com vocês o meu testemunho. Quero deixar esse vídeo gravado, quero colocar ele no YouTube, quero iniciar também uma nova fase da minha vida, que é de compartilhar vídeos, compartilhar devocionais, compartilhar a palavra aqui no meu Instagram. E a minha vida mudou há 15 anos atrás, quando eu tive um encontro com Jesus. Muitos nem conhecem essa parte da minha história, muitos não sabem, muitos não sabem os detalhes, amigos próximos, até alguns familiares, acabaram não vivenciando algumas partes desse processo, porque assim que eu tive esse encontro com Jesus, passaram-se 6 meses, eu vim morar na Itália, depois vim para a Alemanha. Então, muitos ouviram de mim, eu compartilhei algumas vezes já esse testemunho, muitos já conhecem essa história, mas muitos não conhecem, e também o meu intuito e a minha motivação de compartilhar esse meu vídeo aqui, esse meu testemunho, é que vidas sejam alcançadas e que vidas possam ser impactadas pela mensagem do Evangelho. Há 15 anos atrás eu tive um encontro com Jesus que mudou minha vida. Antes disso, eu comecei a ir para a igreja junto com a minha mãe, quando eu tinha ainda meus 7 anos. Ganhei minha primeira Bíblia de presente dela. Ela começou a me levar junto com ela para a igreja. E assim eu fui, ali na minha infância, dos 7 até os meus 14 anos, indo com a minha mãe na igreja. Aos 14 anos eu decidi me batizar, tomei minha decisão pessoal de descer as águas do batismo. Fui batizado nas águas na Igreja da Graça, em Campinas. E depois disso, ali com meus 15 anos para 16, eu me afastei totalmente do Evangelho, me afastei totalmente do caminho de Jesus. Fiquei cerca de 4 anos sem pisar na igreja e me envolvi com tudo que tem nesse mundo: drogas, bebidas, mulheres, prostituição, festas, baladas, raves, muita intensidade em pouco tempo. 7 dias a semana, às vezes, eu estava saindo para as noitadas. E quem me conheceu sabe muito bem do que eu estou falando. São coisas que não tenho orgulho nenhum de compartilhar,
mas tenho o orgulho de dizer que Deus me tirou daqueles lugares. E foi exatamente ali no ano de 2010, quando eu conheci um amigo chamado Paulo César, enquanto nós jogávamos no time de São Bernardo, nós morávamos juntos no mesmo alojamento, e ali ele começou a compartilhar a palavra para mim, às vezes dias que eu chegava da noite, de ressaca no dia seguinte, ele me acordava, falava: Serbasi, vamos ali no banco, sentar ali fora, vou compartilhar aqui com você uma palavra. E assim foi. Eu não entendia nada, eu não ouvia nada, eu estava ainda chapado da noite anterior. Mas o PC, meu amigo Paulo César, compartilhava comigo ali, mesmo eu naquele estado, não desistiu de mim, não. Naquele ano também foi o ano que eu conheci a minha hoje esposa, Camila. Conheci ela, e quando nos conhecemos, ela também disse que era sonho dela e oração desde os 15 anos dela, conhecer um homem cristão que fosse servo de Deus. E quando ela ficou sabendo que eu era afastado, que eu estava afastado, Deus falou ao coração dela que eu seria esse homem. Mas a gente estava bem perdido, tanto eu como ela, a gente estava passando por uma fase bem distante de Deus. Mas aos poucos a gente foi começando a tentar voltar. Comecei a frequentar uma igreja, somente frequentando realmente, continuava com a minha vida errada. Perdi alguns amigos nesse caminho, tive livramentos de morte nesse período. Vi amigos meus quase morrendo de overdose. Foi um tempo difícil. Tinha medo de morrer alguns períodos que pensava que a minha hora ia chegar. Cheguei a ter uma visão que eu estava dentro do inferno, em uma balada em Campinas, que eu me vi dentro do inferno realmente. E no dia seguinte eu acordei querendo mudar. Isso já era início de 2011. A minha oração era que Jesus me tirasse daqueles lugares, mas eu não estava tendo força. Mas uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração naquela época ali foi algo que eu carrego até hoje, eu compartilho com muitas pessoas. Há muitas pessoas que acordam para a vida com 20 anos. Algumas acordam com 30 anos, algumas acordam com 40, algumas acordam com 50, algumas acordam para a vida com 60 anos e algumas nunca acordam. E quanto mais cedo você acorda para a vida, você evita sofrimento para você. Quanto mais cedo você acorda, menos você colhe de consequências erradas que você está plantando. Naquela época eu estava plantando já algumas consequências e colhendo também consequências. Plantando pecado e colhendo consequência. Então, naquela época eu tive essa experiência do cair em si, olhar para dentro e falar: Senhor, eu não quero mais isso. Me tira desses lugares. E eu estava com 20 anos. E eu vejo que foi muito importante para mim essa decisão. Aos poucos eu fui tentando mudar. Ali no final de fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2011, eu e a Camila, a gente iniciou o nosso namoro. Começamos a namorar, já com essa mentalidade de mudar, de mudança, de transformação, de nos esforçar para fazer as coisas certas, de andar no caminho do Senhor. Mas ainda era a força do braço, ainda era correr em círculos, porque a gente sempre voltava para os mesmos erros, para os mesmos pecados. E assim foi até abril. No dia 17 de abril de 2011, eu tive um encontro com Jesus. Mas não era para ser assim. Se a gente olhar humanamente falando, eu tive uma briga muito feia com a Camila. Eu estava traindo ela, ela também estava me traindo, e eu descobri. Só que ela não sabia do meu lado. Só que a partir do momento que eu descobri o lado dela, eu fiquei indignado. Esse é um erro nosso, né? Dos homens.
e do ser humano, né? Que pode fazer algumas coisas erradas, mas a partir do momento que alguém erra com ele, a pessoa entra num senso de justiça que fica tomado por uma ira. E eu fiquei tomado por aquela ira, não queria mais nada com ela. Uma hipocrisia da minha parte, né? Porque eu estava errando com ela, mas a partir do momento que eu descobri que ela estava errando comigo, eu chutei o balde, saí fora, quis me separar, fui embora da casa dela decidido a não continuar nosso relacionamento. Era 17 de abril de 2011, quando eu saí da casa dela e comecei a ligar para um monte de amigas que eu tinha em São Paulo. A gente estava em São Paulo na época. Comecei a ligar para um monte de amigos, tentando sair para algum lugar, algum barzinho, alguma balada, o que aparecesse era lucro. E ninguém podia. Eu lembro que eu estava lá na estação de metrô do Jabaquara, ligando para muita gente. Ninguém podia, era domingo à tarde, todo mundo estava cansado, ninguém estava afim. E aí, na época, eu estava morando junto com aquele meu amigo, Paulo César. Nós estávamos ainda jogando no mesmo time e morando juntos. E aí, o que aconteceu? Liguei pro PC e falei, PC, preciso ir mais cedo para casa hoje, porque a gente morava junto e era na casa da família dele que eu estava morando. E eu tinha que ir para casa mais cedo, né? E eu não tinha chave, a casa era da família dele. Eu falei, PC, tô indo mais cedo, cara, briguei com a Camila aqui e eu tenho que chegar mais cedo aí em casa. Onde você tá? Ele falou, Serbasi, eu tô na igreja. Vem pro culto e do culto a gente vai direto para casa. Mas o último lugar que eu queria ir naquele dia era pro culto. Não queria ir para a igreja. Mas naquele dia minha vida mudou. Aquele dia minha vida mudou. Eu fui impactado, fui atravessado pelo meio através da palavra de Deus. Ela falou profundamente ao meu coração. Ela impactou a minha vida, a palavra de Deus. Foi totalmente voltado para tudo que eu estava vivendo, tudo que foi pregado. Tomei minha decisão de ir lá na frente, entregar minha vida para Jesus, reconhecê-lo como meu Senhor, como meu Salvador. E chorava igual uma criança. E tudo que eu vivi ali ficou marcado. Foi uma experiência de novo nascimento. Foi uma experiência de conversão, de metanoia. A metanoia é a experiência do arrependimento, onde você se arrepende das suas práticas erradas. Você estava indo nessa direção, você se arrepende e começa a ir para aquela direção. Você estava no caminho das trevas, você se arrepende das trevas, você se quebranta diante de Jesus e você começa agora a andar no caminho da luz. E foi isso que aconteceu comigo. Assim que eu saí dali, daquele culto, eu liguei para Camila, chorando. Ela ainda estava chorando, arrependida, pedindo perdão. E a gente iniciou ali um relacionamento em santidade. Eu falei para ela o seguinte, falei, Camila, a gente só continua juntos se a gente tiver um relacionamento em santidade. O que significa isso? Um relacionamento sem relação sexual até o ano de 2014, que será o ano do nosso casamento. Foi isso que eu falei para ela e foi isso que aconteceu. Naquele dia a gente iniciou esse relacionamento em santidade. Isso era a oração que ela fazia desde os 15 anos de idade. Mesmo ela afastada, ela queria muito conhecer alguém. Ela pedia para Deus. Ela, segundo ela fala um príncipe que viesse num cavalo, um alto, branco. E que fosse um homem de Deus. E que juntos tivessem um relacionamento puro. Ela não conseguia, ela não achava, ela não encontrava, ela estava perdida, ela estava cega. Mas ela também teve um encontro com Jesus que mudou a vida dela. E ali a gente iniciou um namoro em santidade em 2011, 17 de abril. E até 2014 a gente permaneceu e foi quando a gente se casou no dia 14 de junho de 2014. Do jeito que a gente se propôs ali no nosso coração, do jeito que a gente falou. Nossa vida mudou. Quem nos conheceu lá atrás sabe do que eu estou falando. Nossa vida nunca mais foi a mesma. Depois de 6 meses eu fui morar na Itália.
Deus colocou pessoas no meu caminho, irmãos da igreja, lá na Itália. Eu também tive que decidir entre as amizades. Tinha amizades do mundo e amizades cristãs. E eu comecei a fazer essa decisão diária de escolher andar com gente que me aproximava de Deus. E isso influenciou demais na minha caminhada. E isso começou lá na Itália. Aliás, já tinha começado lá no Brasil com o meu amigo PC, um cara que me discipulou, um cara que andava junto comigo durante meses, até hoje. Mas isso aconteceu, essa mudança na minha vida, e continuou acontecendo na Itália. Depois vim para a Alemanha, comecei a servir na igreja local. Desde quando eu pisei aqui na Alemanha, comecei a me dedicar de maneira muito inteira, de maneira muito comprometida com o ministério, com o serviço da igreja local. Me tornei obreiro, depois diácono, líder de jovens, líder de varões, seminarista, estudei teologia, fiz faculdade, fui ordenado ao ministério pastoral e hoje sou pastor de uma igreja que eu mesmo fundei, que eu mesmo plantei, através de uma direção de Deus, uma direção clara, uma direção que veio totalmente do Espírito Santo. E o que eu queria dizer, resumindo aqui agora, nesses quase 20 minutos que eu estou falando aqui, é do poder do Evangelho. Do poder do Evangelho que muda vidas, que transforma caráter, que transforma consciência, que transforma nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, os lugares que nós frequentamos, os nossos posicionamentos, a nossa cosmovisão. Tudo muda quando a gente tem um encontro com Jesus. E quando a gente se prontifica a andar com Jesus. É como disse a palavra de Deus: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passam e agora se faz tudo novo. Estar em Cristo é estar crucificado com Ele, permitindo que nosso velho eu morra naquela cruz junto com Cristo. E estar em Cristo é permitir também viver a experiência da ressurreição. Estar em Cristo é viver o poder da ressurreição, do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E nós que cremos no poder da ressurreição, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, para que possamos viver para Ele. A nossa vida é para a glória do nosso Senhor. E que assim continue sendo todos os dias da minha vida. Porque eu posso afirmar com todas as letras: a melhor decisão do mundo que alguém pode tomar é de entregar a sua vida para Jesus. É de decidir andar com Ele como um discípulo, seguindo, imitando, aprendendo com Ele, obedecendo todos os ensinamentos que Ele nos ensina. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que nos perdoa, que nos lava, que nos liberta, que nos transforma. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Jesus Cristo. Seguir Jesus não é uma religião. Seguir Jesus é uma transformação de vida. Seguir Jesus é um caminho de mudança contínua. É um processo de santificação, onde nós temos o Espírito Santo habitando aqui dentro de nós. E isso faz de nós seres viventes, seres espirituais, seres que vivem para a glória do nosso Deus. E essa mudança de vida existe somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor, com seu Espírito Santo habitando em nós, nos transformando, nos limpando, nos purificando. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. Quem está nele é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo.
seguimos firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor, sabendo que nele nosso trabalho não é em vão. Deus abençoe.